Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Mais um dia que a gente está sem o Arias, né? Hoje parece que tem uma reunião, uma coletiva, às 11 horas, lá no centro de treinamento Fluminense, que o Mário e o Arias vão falar sobre a saída dele. Eu não sei se vai ter mais alguma coisa, né, na coletiva, mas foram chamados repórteres para essa coletiva. Não sei o que o Mário vai falar, deve ser mais sobre a saída do Arias mesmo. Não sei se ele já vai ter alguma coisa sobre algum reforço, né? E também hoje é o último dia para o Renato treinar, escolher a equipe que vai jogar amanhã contra o Flamengo. Um jogo de suma importância para o Fluminense depois da derrota para o Cruzeiro. Uma derrota que eu achei que o Fluminense não jogou mal, até jogou bem, mas deu mole em uma jogada que saiu o gol. Aí depois desse gol, que o Fluminense estava jogando melhor antes disso, depois desse gol o Fluminense se perdeu um pouco em campo, o que ocasionou o segundo gol do Cruzeiro. Depois o Fluminense começou a dominar o jogo, dominou o jogo o tempo todo. Basta ver o número de passe de bola, o tempo de bola do Fluminense foi muito maior do que o do Cruzeiro. Só que aí vem o maior problema do Fluminense. Mesmo com áreas ainda no Fluminense, a gente está precisando do matador, do homem-gol. Aquele que pega a bola, como o Cano fez em 2023, 2022. Era bem dizer um toque e gol. Foi a diferença entre no jogo do Fluminense com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve a oportunidade e matou. O Fluminense teve várias oportunidades e não conseguiu fazer. Mandou 3 bolas na trave, chutou a bola para fora, acertou no zagueiro. Teve várias chances e realmente não soube aproveitar. Então, além do homem para um jogador para substituir o Arias, né? Substituir igual não vai ser, né? Pode ser melhor, pode ser pior. O estilo de jogo é diferente do Arias. O Arias é um estilo de jogo diferente de todos. Então eu acho que o Fluminense tem que arrumar um grande jogador para substituir o Arias, tem que arrumar um grande zagueiro, poderia trazer o Ninho de volta, trazer um meia, porque o Ganso esse ano, por causa dos problemas que ele teve de coração, ainda está fora de forma, sem ritmo de jogo. Então precisamos de um homem assim para o lugar dele, um jogador bom. E o primordial, na minha opinião, é um matador. Será que o John Kennedy vai ser esse homem, esse jogador? Não sei. O John Kennedy, ele é um jogador que é importante em alguns momentos decisivos, ele não sente o peso em decisão, mas não é um cara efetivo, não é um cara regular, né? Que o Fluminense precisa desse jogador que seja regular, como esse centroavante do Cruzeiro está sendo, o Caio Jorge, né? Que ele é um cara regular, sobrou para ele é saco. Então, se ele tiver 3 oportunidades, pelo menos uma ele vai meter pro gol. E no Fluminense não está tendo isso. E isso aí faz a diferença do time que quer competir e o time que quer ser campeão. Por isso que o Fluminense 2023 foi campeão, porque tinha esse matador. E esse ano passado, esse ano, nós não estamos tendo esse jogador. Estamos com 2 centroavantes lá que não estão sendo esse tipo de jogador. Chegou um agora que, na minha opinião, vai fazer vários gols pelo Fluminense, mas não é esse homem também, esse jogador matador. Não acredito ser. Deus queira que eu esteja errado, mas não acredito que seja. Então teria que ter mais um centroavante, aquele centroavante
que eu tenho falado desde o início do ano. Aquele cara que saiba fazer o pivô, saiba virar, saiba cabecear, seja bom de cabeça, seja bom nos dribles para a entrada da área, e que saiba fazer o pivô para os jogadores de lado chegarem e completar. Isso está faltando no Fluminense. Esse homem, esse tipo de jogador está faltando no Fluminense. E um meia para poder tocar para ele, né? E um jogador, e um zagueiro muito bom, tipo o Nino, e para que a gente possa confiar sempre, que os zagueiros que nós temos lá podemos confiar em alguns jogos, em outros não, que também são lentos, né? O Nino nesse ponto era bom, que ele era meio rápido. Esse do Cruzeiro, esse Fabrício Bruno, ele é muito rápido, a gente precisava ter um zagueiro assim. Um jogador para substituir o Arias. Estão precisando 2, 3, 4 jogadores pelo menos. E um lateral direito, bom também, 5 jogadores. 5 jogadores para reforçar o Fluminense. O salário que o Fluminense estava pagando o Arias vai ficar ali para usar com possíveis jogadores, né, que venham a chegar. Esse jogador do Atlético Nacional, eu estava... Esse cara, eu estava vendo um vídeo dele ontem, ele é bom jogador. Tem momentos que ele lembra até o Arias, mas dizem que a parte fora de campo, né, o comportamento dele não é muito bom. E o valor do passe dele é muito caro. Como o Atlético Nacional estava querendo o Serna, a gente poderia ter... Eles já falaram que não, que um assunto é um, outro assunto é outro, né, o Atlético Nacional. Mas o Fluminense poderia forçar. E vou ver, já que não tem nada a ver, vende o Serna para eles, o valor que iria ganhar na venda do Serna, paga a parte do passe desse menino, agora deu branco o nome dele, Strombosa, desculpa que deu branco. Então ele parece ser bom jogador. Agora ele é um cara novo, 23 anos. Será que ele vai chegar aqui e vai arrebentar logo, ou vai levar um ano como o Arias levou e como quase todo jogador leva para se adaptar ao futebol brasileiro? Dizem que ele jogou na base do Palmeiras, ficou um tempo aí no Palmeiras na base e depois foi embora. Então e ele está jogando muito bem a Libertadores. Será que o Atlético Nacional vai liberar ele assim? Parece que o Botafogo quis contratá-lo, ofereceu 5 milhões de euros e o Atlético Nacional pediu 8. Então acho que se o Fluminense puder pagar, paga. E vende o Serna ou fica com o Serna para ajudar também. Agora eu não sei como é que vai ser a escalação do Fluminense para amanhã. Não sei se o Renato... Para amanhã, eu acho que o Renato deveria escalar com 3 zagueiros, que a zaga do Fluminense tinha ficado muito vulnerável no jogo contra o Cruzeiro, apesar que eu achei, a minha opinião, né? A opinião do Paulo aqui, a minha opinião, o Fluminense vacilou nos 2 gols, e mais num lance anterior. Depois o Fluminense fez o jogo seguro. O Cruzeiro ficou só atrás. O Fluminense, como eu estava falando antes, não conseguiu botar a bola para a rede. Acertou a trave 3 vezes. Poderia ter pelo menos empatado aquele jogo. Se jogasse mais sério, eu ainda falei no outro vídeo, eu acho que a parte emocional do Fluminense estava abalada. Os jogadores do Fluminense estavam com o emocional abalado. O Arias ficou esse tempo todo com todos eles, e todos eles sabendo que era o último jogo do Arias pelo Fluminense, se sentiram abalados emocionalmente, psicologicamente. Então, acredito que nesse jogo de domingo já seja diferente. E vamos ver se o John Kennedy vai ser titular ou vai começar no banco. Eu acredito que o Renato Gaúcho deve escalar para o jogo de amanhã, apesar de ainda ter um treino hoje,
Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio Freitas e Renê. Martinelli, Hércules e Nonato. Aí ali do lado direito pode ser o Serna, ou o Soteldo, né? Que o Renato agora eu acho que está querendo insistir com o Soteldo, então deve ser Soteldo. E ali Cano ou Everaldo ou o Kennedy, João Kennedy. Mas eu acredito que o Renato amanhã vai de Kennedy. Então eu acho que o time deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio Freitas, Renê. Martinelli, Hércules, Nonato. Ou Ganso, né? Aí no caso Soteldo e John Kennedy. Eu acredito que seja esse time que vai começar o jogo de amanhã contra o Flamengo. Vamos rezar para dar certo e o Fluminense conseguiu uma vitória sobre o Flamengo, porque uma derrota ou um empate amanhã vai ficar ruim para o Fluminense. E o Renato precisa escolher logo o time para poder ter um coletivo, porque o Campeonato Brasileiro agora é de 3 em 3 dias. E ainda tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que não pode ter derrota, tem que vencer e no máximo empatar. Então tem que escolher, ter uma adaptação ao esquema, ver os jogadores certos para a posição certa, para a gente continuar fazendo bonito no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E contamos com a astúcia do Renato, já que eu achei que ele falhou um pouco no jogo contra o Cruzeiro, apesar que as falhas maiores foram dos jogadores, não do Renato. Mas vamos ver se o Fluminense consegue uma grande vitória amanhã sobre o Flamengo. Dito isso, vamos aguardar possíveis notícias, de repente a escalação, e ver depois, daqui a pouco, a coletiva também do Mário e o Arias sobre hoje, daqui a pouco, né, 11 horas, sobre a saída dele do Fluminense, a última coletiva do Arias. Aí, dito isso, agora eu quero falar sobre o que normalmente eu falo no início dos vídeos. Vocês todos sabem que eu comecei a fazer esse vídeo por ter mal de Parkinson, câncer de próstata e estar super endividado. Aí eu fui fazer isso, que eu estava começando a entrar em parafuso, depressão. Aí eu via, né, os YouTubes que eu gosto de acompanhar, né, que o Gabriel Amaral, o Lessa, o Rodrigo do Ligado no Flu, o Fio, o Cauã Tinoco, a menina, acho que também está no Jornal da KTO, o Rafael, que fala sobre futebol feminino e vôlei feminino também do Fluminense. E comecei a fazer o canal despretensiosamente, porque eu não sei mexer no caso, em computador, né? Não sou bom nisso, mas me surpreendi, porque comecei a ter seguidores, inclusive tem seguidor em Portugal e nos Estados Unidos, e no Brasil, aí afora tem Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Belo Horizonte, Espírito Santo e no Rio de Janeiro também. Então me empolguei e desde já peço a todos os senhores a fazer o primeiro pedido, já que tem bem mais gente assistindo meu canal. Por favor, todo mundo que estiver assistindo o vídeo, se inscrevam, dê o like e compartilhe o canal. Por só assim vocês vão ajudar o YouTube a compartilhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo afora. Obrigado a todos. E o segundo pedido porque se vocês puderem colaborar com o canal, façam
Pix para colaborar com o canal. Meu Pix eu tenho 2 Pix, né? Um é o e-mail, o outro é o número menor, que é para quem tem alguma dificuldade de digitar as teclas, né? Como eu tenho, por ter mal de Parkinson. Aí fica menos difícil de colocar os dígitos do Pix. Os meus Pix, todos 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse que é mais curto para facilitar ou dificultar menos a quem tem algum problema, como eu, mal de Parkinson, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor, o valor que vocês quiserem, qualquer moeda, se vocês estiverem no Brasil ou fora do Brasil, pode ser real, euro, dólar ou libra, qualquer moeda que vocês quiserem depositar, dependendo do lugar que vocês estiverem. Eu agradeço desde já a todos que puderem colaborar com o canal e quem não puder colaborar também. Que Deus ilumine o caminho de todos nós, que nós todos tenhamos um lindo sábado e que amanhã nós possamos fazer um belo jogo contra o Flamengo e conseguir uma bela vitória contra o time rubro-negro. Agora vamos ficar por aqui. Se tiver alguma notícia eu puder falar com os senhores, eu volto aqui para falar, senão eu falo amanhã de manhã. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.